Oi pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os 5 melhores livros que eu li em 2020. Assim como eu contei pra vocês quais foram as melhores 5 séries que eu assisti em 2020, é claro que eu vim falar dos melhores 5 livros, não é? Foi mais fácil descobrir quais foram os melhores 5 livros porque eu tenho um controle dos livros que eu leio, das séries que eu assisto eu não tenho. Então, depois que eu postei o vídeo, eu lembrei de várias outras séries que eu poderia ter colocado naquele ranking e que eu acabei não colocando porque eu esqueci que eu tinha assistido elas em 2020. Mas tudo bem, tá pronto, tá feito o vídeo. O que vale é o que o coração guarda. E eu vim contar então quais foram os melhores 5 livros. 2020 foi um ano em que eu fiquei bem mais crítica com relação aos livros, principalmente os livros de romance, que eu sempre gostei tanto. Foi bem difícil ler um livro de romance que eu realmente gostasse, que eu não achasse dramático, que eu não achasse muito meloso. Foi uma mudança aí que aconteceu no meu gosto literário esse ano, mas eu fiz boas leituras sim. Eu li bem mais do que o normal, ainda assim não cheguei nem perto de ler tantos livros quanto a maioria dos booktubers grandes leem, né? Segundo o Scooby, eu li 25 livros esse ano. Eu acho que eu esqueci de algum de colocar lá. Mas no meu Instagram também tem um destaque que eu coloquei lá com todos os livros que eu li em 2020. Então, caso você queira saber de todos eles e qual a classificação, é só ir lá no meu Instagram. Então aqui eu vou contar o top 5. Em quinto lugar, na verdade, nós temos uma releitura que foi A Caminho do Verão, da Sarah Dessen. Tem resenha aqui no canal, inclusive é uma das minhas resenhas mais assistidas aqui. E basicamente aqui a gente tem a história da Alden, que é uma adolescente de 18 anos, que vai passar o verão na casa do pai, com a madrasta e a irmã, que é uma bebezinha. Alden, ela não curtiu muito a vida dela, é uma adolescente que foi pra muitas festas, ela sempre foi muito focada na questão acadêmica da vida dela, então ela acabou não indo pra nenhuma festa, nunca, não passou por nenhuma das coisas que a maior parte dos adolescentes passa durante a adolescência. Ela vai lá pra essa cidadezinha no litoral americano, que é onde o pai dela mora, os pais dela são separados, e ali ela vai viver várias coisas e vai repensar muitos conceitos que ela tem de vida, muitas crenças. A Sarah Dessen é a minha autora favorita, então foi uma releitura que eu gostei muito de fazer, porque mesmo depois de alguns anos que eu li esse livro, eu continuei amando essa história, continuei tendo ele como um dos meus favoritos da vida. E mesmo com uma visão da história diferente da que eu tive da primeira vez. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que eu achei desse livro, eu vou deixar a resenha nos cards e também no link na descrição pra você ir lá assistir. E o quarto lugar também tem resenha aqui no canal, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil. Outro livro que me fez aí refletir sobre muitas coisas. Esse livro conta a história da tripulação da Andarilha, que é uma nave, em um futuro aí bem distante, em que os humanos já não vivem mais na Terra, porque a Terra não é mais habitável. E a gente ali lida com vários outros seres de outros planetas, com vários seres extraterrestres ali. E, teoricamente, todos os seres vivem em harmonia, porque tem ali regras que fazem com que, ou tentam fazer com que esses seres vivam em harmonia. É um livro que tem muita reflexão com relação à nossa sociedade atual, tem muita reflexão com relação a racismo, com relação à homofobia e muita crítica social. Então a gente acompanha a Andarilha aí durante essa viagem que eles estão fazendo a trabalho, que não é nem um pouquinho tradicional, que eles estão ali arriscando algumas coisas nessa viagem. A narrativa é muito gostosa e os personagens, ela não foca num personagem só. Você consegue ter a visão de todos os personagens praticamente do livro, dos personagens principais, Então é um livro muito gostoso de ler, que de forma bem sutil e ao mesmo tempo escrachada também, a autora consegue colocar todas as críticas aí com relação aos problemas da nossa sociedade atual. E merece muito estar aqui no meu top 5 desse ano. E o terceiro lugar ficou com uma ficção científica meio thriller, que é Matéria Escura. Também tem resenha aqui no canal, de eu deixar nos cards e no link da descrição. Aqui a gente acompanha a história do Jason, que é um professor, mas que poderia ter sido um grande cientista, assim como a esposa dele, que é uma professora de artes, mas poderia ter sido uma grande artista e bastante famosa. Gente, desculpa aí se por acaso o vídeo mudou, se a qualidade tá diferente. Começou a chover, eu quis gravar depois, mas ao mesmo tempo não dá pra gravar depois, então desculpa. Daqui pra frente a gente vai com um barulhinho de chuva de fundo mesmo, tá? Acontece que quando eles decidiram criar a família deles, eles abriram mão aí da carreira. Em determinado momento, o Jason é sequestrado e vai para uma realidade alternativa ali. Eles não seguiram com a família deles. Ele é um grande cientista. E o que ele mais quer quando ele chega nesse momento é justamente sair daquela realidade e encontrar o lugar dele, um caminho dele de volta pra casa. Então, a gente acompanha a jornada dele voltando pra casa, procurando a casa dele, Porque ainda tem essa questão, porque ele não sabe
como voltar. Eu fiquei muito presa nessa história, eu li muito rápido justamente porque eu fiquei muito presa na história e vale muito a pena a leitura. Depois confere o vídeo da resenha. Em segundo lugar, foi muito difícil escolher o segundo lugar, gente. Eu fiquei ali entre dois livros muito incríveis que eu li esse ano, mas eu decidi que em segundo lugar fica Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu li em e-book. E nesse livro eu nem fiz resenha porque ele tá tão hypado e todo mundo falou tanto dele que eu falei, eu não preciso de mais um vídeo. Então se você quiser saber mais sobre esse livro, várias resenhas aqui no YouTube e no Instagram também, tem muita gente que faz conteúdo sobre livros no Instagram. Então, qualquer lugar você consegue achar resenha sobre esse livro. Caso você não tenha ouvido falar ainda, Sete Maridos de Evelyn Hugo conta a história de uma atriz hollywoodiana que tá ali já com seus 70 e poucos anos já, e que ela foi, tipo, super famosa, ela foi uma grande estrela. E nesse livro a gente acompanha ela contando a trajetória dela pra uma jornalista que vai escrever a sua biografia. É muito legal que a gente percebe aí várias coisas que a gente acha, já desconfia, assim, que algumas atrizes e atores precisam passar pra chegar no estrelato. E também é muito legal porque o livro acontece meio que no passado e no presente ao mesmo tempo. Então isso é bem interessante de acompanhar. A Evelyn Hugo é uma mulher incrível, ela fez de tudo pra chegar onde ela tá, mas nem por isso ela deixa de ser incrível, sabe? A história dela é maravilhosa e eu não duvido que pareça com uma história real de muitas atrizes por aí. Você se surpreende com a jornada dela, você se encanta com a força e com tudo que ela passou. Não é só um livro maravilhoso, ele é um livro até genial. E o primeiro lugar, o melhor livro de 2020 pra mim foi A Troca. A Troca foi um livro que eu recebi pelo Clube Intrínsecos. E eu escolhi ele no primeiro lugar justamente porque ele é exatamente o tipo de livro que eu mais gosto de ler. É vinho, ao mesmo tempo super reflexivo, ao mesmo tempo muito emocionante, ao mesmo tempo totalmente cativante. Tem tudo que eu gosto. Eu escolhi ele como o melhor de 2020 por conta disso. Tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards e no link da descrição também, caso você não tenha assistido. Mas basicamente em A Troca você acompanha ali a história de uma avó e de uma neta que decidem trocar de casa. A avó vai morar no centro de Londres, no apartamento da neta ali, e a neta vai morar no interior da Inglaterra ali, na casa da avó. É o tipo de livro que faz você se sentir bem, assim, o famoso coração quentinho. Mas você não deixa de dar risada, você não deixa de se emocionar, você não deixa de também rir e se divertir com a leitura. Então tem várias coisas, vários elementos ali que eu gosto muito nos livros nessa história, então por isso eu escolhi ele aí como o melhor de 2020. Sem contar a narrativa da autora, você consegue saber o que tá acontecendo nas duas histórias ali, na história das duas protagonistas. Então é um livro que eu gostei bastante da experiência e que eu com certeza quero ler mais coisas da autora daqui pra frente. Assim como também da autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que ficou super hypada aí esse ano. Quem sabe ano que vem eu consigo ler mais dessas autoras. E você já sabe quais foram os melhores livros que você leu esse ano? Me conta aqui nos comentários quais foram eles. Dá o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu te vejo amanhã em mais um vídeo do Vlogmas. Um beijo e tchau!